Nesse mês de maio, após intensos debates, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto classificado como prioritário pelo governo desde o início do mandato. O projeto de lei permite o ensino domiciliar infantil até o ensino médio. Os pais que optarem por essa modalidade de ensino precisam matricular os filhos em uma escola que vai ser responsável por acompanhar e avaliar os alunos. Mas a proposta que agora será levada ao Senado não saiu à feição do Palácio do Planalto e da bancada bolsonarista. A ideia do grupo, que pressiona pela adoção do chamado homeschooling, era autorizar o método sem que houvesse qualquer tipo de exigência, como a matrícula em escola para monitorar o desempenho do estudante. A bancada da educação reagiu e impôs algumas condições. Segundo as regras aprovadas, os pais devem seguir a Base Nacional Curricular e precisam assegurar convivência familiar e comunitária ao estudante. A maioria dos parlamentares, como Thiago Mitruade, do Novo de Minas, considerou a alternativa positiva. O modelo educacional tradicional tem suas falhas. E se existem famílias no Brasil que querem dar uma outra opção para os seus filhos, por que somos nós, congressistas, que vamos retirar essa possibilidade delas? No entanto, o resultado não foi elástico e dividiu a bancada da educação. Foram 264 votos favoráveis e 144 contrários. E deputados como Raul Henri, do MDB de Pernambuco, lembraram de um aspecto essencial no debate. Ninguém é capaz de substituir a escola no processo de socialização das crianças. Só a convivência na escola é capaz de preparar para a vida em coletividade, para o amadurecimento emocional, para a gestão de conflitos, para os valores da democracia. Até que ponto é viável aplicar a regulamentação do homeschooling tal como o texto foi aprovado pela Câmara? Porque os especialistas afirmam que esse é um tema que não deveria ser tratado como prioridade. E afinal, de que forma a escola tem um papel que vai muito além do aprendizado? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a professora do Departamento de Psicologia da Educação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e pesquisadora da convivência escolar, Luciene Tonheta. Fique com a gente. Professora Luciene Tonheta, antes da gente falar especificamente do papel mais abrangente da escola, para além do aprendizado, a senhora vê alguma razão nesse momento para essa regulamentação do ensino domiciliar, considerando inclusive principalmente os desafios presentes hoje para os alunos brasileiros? Nós vivemos um momento em que, infelizmente, estamos regredindo a algumas questões, alguns marcos civilizatórios que nós já tínhamos conquistado com muito esforço, com muita luta. Por exemplo, o lugar que a educação ocupa enquanto uma ciência que se destina a pensar não só do ponto de vista do desempenho acadêmico, mas do que significa educar no seu sentido mais pleno, no sentido de se adequar aos métodos de ensino e também do ponto de vista dos aspectos humanos que são inseridos dentro de um processo de educação e desenvolvimento humano. Então, acho que é muito mais do que só o problema do homeschooling. Não é o momento, mas efetivamente todas essas questões de regressos a problemas, a esses marcos anteriores, estão sendo de fato devastados. Até porque, professora, a luta até recentemente era pelo acesso à escola, A universalização do acesso à escola aqui no Brasil é relativamente recente, vem ali dos anos 1990,
Exatamente. O artigo 206 da Constituição vai trazer algumas informações. Ele vai mencionar o princípio de acesso e permanência na escola, ou seja, que todas as pessoas têm direito não só a ingressar na escola, mas também de ser dado a ela algumas condições necessárias para que a criança consiga participar efetivamente da escola. E aí a gente tem uma política de garantia do direito da criança e do adolescente ao acesso à escola desestabilizada quando eu penso nessa possibilidade das crianças irem para casa e, inclusive, em tudo que isso significa do ponto de vista de mexer com as leis que garantem a segurança das crianças e a questão até social dela, não só do ponto de vista das relações sociais dela, mas do ponto de vista de como ela vive. Então, como é que a gente organiza, adequa as questões de Bolsa Família para aqueles que não estarão na escola? Então, são políticas pensadas em modelos, por exemplo, fora do Brasil ou em outros países em que essas questões elas não estão comprometidas. Nós ainda temos um problema que é do ponto de vista da educação, mas não temos um problema do ponto de vista social. No Brasil, a gente tem um problema de todos os pontos de vista, vamos dizer assim. Então, não só da educação, mas também social, de como é que são organizadas as políticas de acompanhamento dessas famílias que têm uma bolsa exatamente pela criança estar na escola. Como é que eu dou conta dessa necessidade e dessa urgência que existe no país? Professora, antes da gente seguir falando do convívio dentro da escola, que é o tema fundamental, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que ainda depende de análise do Senado. Ali nessa regulamentação, até por um esforço da bancada da educação na Câmara, houve a inclusão de alguns aspectos que fazem com que esse aluno, eventualmente, no homeschooling, passe a ter mais convívio, contato com a escola, tem que estar matriculado, passa por avaliação, se repetir 2 vezes seguidas ou 3 vezes vai ter que voltar para o ensino tradicional. Agora, olhando para a realidade, não é muito difícil pensar que isso vai ser feito na prática, uma fiscalização, um cuidado para que essa regulamentação ocorra caso esse projeto vire lei? Olha, meu querido, é muito difícil exatamente pelas próprias mazelas do nosso próprio sistema educacional. A gente tem um sistema educacional que tem falhas sob o ponto de vista das avaliações, por exemplo, e nós não conseguimos mitigar antes da pandemia, que era a questão da evasão escolar, a questão de como essas avaliações e como as progressões sistemáticas, como as reprovações ou como é que se organizam planos de recuperação dessas crianças e adolescentes que não aprendem dentro do formato da própria escola. Então, imagine então cuidar de crianças e adolescentes que não estão dentro do formato, dentro desse trabalho da escola, ou seja, trazer à escola mais um compromisso do qual ela não dá conta nem dentro dela mesma, que é de pensar suas próprias formas de avaliação e como essas avaliações podem, então, dar conta daquilo que elas têm que cumprir mesmo, que é o que eu preciso fazer para que esses meninos e meninas aprendam. Aplicar uma prova, qualquer pessoa pode aplicar. Não é essa a questão que está em jogo. A questão é como é que nós nos organizamos para não só fiscalizar, mas comprometer essas famílias na aprendizagem dessas crianças, sob a forma de que critérios a gente vai se utilizar para que essas avaliações sejam de fato relevantes e mostrem o que acontece realmente. É muito complicado para a gente, exatamente porque nós temos já muitos problemas do ponto de vista da avaliação na escola. O mais importante não é só a parte didática que está sendo prejudicado, é a saúde mental da criança, que está em casa, sem estímulo, sem estudo.
Professora, no período agudo da pandemia, que durou praticamente 2 anos, muitos estudantes acabaram forçados a uma espécie de homeschooling, né? Ali próximo do texto aprovado, considerando que houve sempre um vínculo entre esses alunos e a escola. O que os estudos, os dados mostram sobre as perdas que esses alunos tiveram ao longo desse período e em que intensidade? Acho que a gente precisa até separar duas coisas. A primeira é que a gente pode fazer uma comparação até da escola em casa, vamos dizer assim, durante o período de isolamento social, ela significou, de fato, um momento peculiar e particular, que não é e que não tem as características do que será, do que, se for aprovado, será o homeschooling mesmo. Por quê? Apesar das nossas crianças estarem em casa, em isolamento social, elas já tinham, salvo aquelas que iniciariam na escola durante a pandemia, elas já tinham esses elos de relacionamento com outras crianças, com outros amigos que eram os da escola. Todo o trabalho, as aulas online, as possibilidades de encontros síncronos, ainda que elas fossem difíceis e, claro, não atingissem todos os resultados como no ensino presencial, elas acabaram dando um respaldo para aqueles alunos e alunas que estavam distanciados dos seus pares, dos seus professores. Então, os medos, as tristezas, as perdas, as preocupações com o futuro, a insegurança, a falta de perspectiva do que ia acontecer, então, tudo isso fez com que, de fato, o período pandêmico tivesse uma grande explosão por exemplo, de problemas de sofrimento emocional, que estão sendo mostrados hoje nas pesquisas no Brasil e no mundo, de automutilação, de crianças com sintomas de ansiedade cada vez mais cedo, de depressão infantil, de pensamentos, de ideações suicidas, ou seja, que são formas de expressão de que alguma coisa não vai bem, e eu não sei me relacionar com as pessoas, eu não sei dizer com palavras aquilo que eu estou sentindo. Ficar em casa também trouxe um malefício, além de todos esses que a gente foi falando, que é faltar a convivência. Então, faltar a convivência significa eu não aprendo a reconhecer que os meus pensamentos podem ser diferentes do pensamento dos outros. Eu não aprendo a ver que as coisas que eu vivo na minha casa são diferentes do que acontece na casa do meu vizinho, porque eu estou dentro da minha casa. Então, esses problemas que foram típicos do momento pandêmico também serão reincidentes numa possível escola em casa que pode ser votada. Professora, agora nesse período de pandemia, a gente foi apresentado de uma maneira mais efetiva ao papel social da escola. Então, eu vou citar 2 casos. São os casos de violência doméstica, que acabam ficando escondidos, ou ficariam escondidos, e o caso também das crianças que vão para a escola porque ali elas têm um complemento importante, às vezes inclusive a comida que falta dentro de casa. Isso está amparado na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse papel social da escola, realmente, como ele se apresenta, o quanto que ele é importante? Veja, a gente dizia exatamente isso, do problema que no Brasil o homeschooling representa, para além das questões da educação. Então, em outros países, a gente pode não ter os problemas sociais, econômicos que nós temos aqui. A dependência dessas famílias da escola é bastante grande do ponto de vista, sim, de todos os recursos que ela pode oferecer. Crianças e adolescentes neste país, mesmo no estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos, tiveram acesso à educação apenas pelos bilhetes deixados pelos professores numa padaria, por exemplo. Ou seja, que recurso essas crianças tinham acesso fora da escola? Dentro da escola, ela poderia ter acesso a computador, que na casa dela não tem, a televisão, que na casa dela não tem, e até a isso que você disse, o quanto as escolas também tiveram que se esmerar por garantir aquilo que é o sustento de muitas famílias que não teriam como sobreviver sem a comida e a alimentação que a escola prevê. Agora, veja, para além disso, há essa questão seríssima
que é dos comportamentos agressivos e das formas pelas quais os adultos em casa se relacionam com seus filhos. Então, nós tivemos durante a pandemia uma prova especial disso, quando nós vemos, por exemplo, um número alarmante de casos, como você disse, de agressão doméstica, de abusos sexuais, de feminicídios, de abuso ao menor, de maus tratos a crianças e adolescentes, em todas as classes sociais, e é independente da classe social. Nós vimos o caso do vereador no Rio de Janeiro, outros casos que explodiram, né, no Brasil todo, e veja, nós soubemos desses casos pelas mídias e em função dos boletins de ocorrência, pela polícia. Agora, interessantemente, quem tem se acionado nestes casos para, além do registro da ocorrência, ou seja, quem é que vai cuidar dessas crianças, que são, por exemplo, conselho tutelar, assistência social, assistência psicológica, então, que fazem parte, os serviços que fazem parte da rede de proteção, nós temos um número muito pequeno de acessos durante a pandemia, ou seja, uma dicotomia entre esses dois casos. Nós temos um número alarmante de boletins de ocorrência e um número mínimo de registros de encaminhamentos aos serviços de que essa população precisa. Por quê? Qual é a diferença? Quem é que está errado? Quem é que está mentindo? Ninguém está mentindo. As pesquisas já mostram exatamente que quem faz esse serviço a crianças e adolescentes é a escola. Com a volta das atividades presenciais em instituições de ensino, aumentou o número de denúncias, em grande parte feitas por professores e diretores de escolas, que acompanham e observam o dia a dia de crianças e adolescentes. É a escola que encaminha, é a escola que acolhe, é a escola que cuida, é a escola que muitas vezes diagnostica casos em que a própria criança não vê como a brutalidade sobre a sua própria dignidade, mas é a escola quem vê tudo isso. Numa realidade como essa, que nós vivemos do país, tirar esse acesso à escola é tirar a dignidade dessas crianças, ou a possibilidade delas terem alguém que de fato olhe por elas. Professora, na contramão da ideologia que prega o homeschooling, a gente sabe que a escola é um local de convívio entre os diferentes, né? Um microcosmo do que é conviver em sociedade. Qual a importância desse convívio? Então, a gente vai ter que lembrar que as crianças, para viver em sociedade, é preciso duas aprendizagens importantes do ponto de vista do desenvolvimento moral, ou daquilo que a gente mais quer, mais deseja que as pessoas sejam justas, tolerantes, generosas, não é? Responsáveis, respeitosas. Então, são duas instâncias ou duas instituições que formam este caráter da criança, do adolescente, família e escola. Acontece que a família, as relações estabelecidas na família, elas são relações de intimidade. Então, o ensino de valores, a educação de como é que eu me comporto em sociedade, dentro da família, ela é uma parte que cabe, uma parcela apenas para essa formação. Porque na minha casa, se eu brigo com a minha mãe, se eu brigo com meu irmão, se eu brigo com meu pai, eu não deixo de ser filha dele, eu não perco a minha mãe. Ela não deixa de ser minha mãe, meu irmão não deixa de ser meu irmão. Acontece que eu vou aprender as consequências dos meus atos, as consequências do que acontece comigo quando eu ajo mal, nos lugares que são públicos. E a escola é este lugar por excelência, porque eu tenho ali, primeiro que uma diversidade de modelos, de pessoas, de pensamentos, de ideologias, com as quais eu vou ter que conviver e com as quais eu vou ter que saber lidar.
Em segundo lugar, porque na escola essa parte pública dessa aprendizagem dos valores se dá pelo exercício desses conflitos que podem acontecer e que quando eu estiver com um comportamento inadequado, eu posso sim perder a minha professora, eu posso sim perder meu colega quando eu tiro o sarro dele. E essa aprendizagem, ela não pode ser substituída. Essa aprendizagem, ela é de fato de um espaço que é público. Que outro espaço que é público essas crianças terão, se não a escola? Se não espaços de fato de poderem questionar hábitos diferentes dos delas, valores diferentes dos dela. Professora, a gente só está discutindo isso tudo, né, esse projeto do ensino domiciliar, porque houve, né, uma pressão de algumas lideranças ligadas à parcela mais radical do bolsonarismo, ou mesmo lideranças religiosas, que passaram a ver a escola como literalmente um local de formação marxista, ou mesmo um local de educação sexual precoce e inadequada. Agora, nos elementos da realidade, a gente encontra, de fato, justificativa para esses argumentos? Não encontramos, meu querido, não encontramos porque existe uma diferença entre argumento e opinião, não é? Então, opinião eu posso ter e eu posso me utilizar da minha opinião para qualquer coisa, mas do ponto de vista coletivo, quando a gente vive junto com outras pessoas, porque o meu filho é outra pessoa também, e ele tem direito, portanto, a algo que já foi consolidado pela própria civilização, ou seja, a democracia que nós vivemos, ela pede para que nós possamos estabelecer critérios que sejam sustentados não por opiniões, e sim pela ciência, ou seja, pelos estudos que provam o que e qual a necessidade, até onde eu posso ensinar, por exemplo, as questões de sexualidade, da identidade humana, as questões de diversidade, as questões do que se pensa sobre geografia, sobre história, sobre se a Terra é redonda ou se a Terra é quadrada. Ou seja, todas essas questões, elas passam por experiência da ciência. Quando você não tem, e o que a ciência tem que uma opinião não tem? A ciência, quem é cientista, faz pesquisa. Quem é cientista tem rigor para poder pensar o objeto de todas as suas potencialidades e todos os seus ângulos. Quem é cientista tem a necessidade e a possibilidade de constatar, de reproduzir, não por uma pessoa, não por um caso, mas pela repetição de casos que me dão, não a garantia, porque nada tem garantia, mas me dão uma possível certeza de qual é o melhor caminho. Agora, o grande problema é que, infelizmente, as pessoas não vão brigar com o cirurgião cardíaco. Se ela tiver um problema no coração, ela não vai dizer, não, eu acho que eu não preciso dessa cirurgia. Por quê? Porque a opinião dela para fazer essa cirurgia vai ser muito inferior, demasiadamente, aliás, quase que será completamente descartada diante de um cara que estudou e que sabe exatamente quais são os resultados de não se fazer uma cirurgia cardíaca. Do mesmo jeito, pesquisadores em educação também sabem. Então, o grande problema é que as pessoas não entendem que, na verdade, para se falar de sexualidade humana, se estudou muito e se chegou num século, por exemplo, em que nós já entendemos a necessidade humana para que isso seja feito, porque senão o que eu tenho são pessoas mal resolvidas a ponto de se intrometerem em como os outros podem pensar ou podem fazer o que fazer das suas próprias vidas. Essa é a questão. Ou seja, eu tenho pessoas que se baseiam em opiniões e que não entendem, por exemplo, que há 2, 3 séculos atrás, eu entenderia que as questões de diversidade humana, de quaisquer dessas questões, elas poderiam ser consideradas doenças, mas com a evolução da ciência, isso não dá mais. Ou seja, então, não é mais opinião, é ciência. Então,
a ideia do homeschooling também deveria passar por isso. Professora Luciene Tonheta, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professora. Uma ótima semana. De nada, foi um prazer falar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.